O seu currículo, o seu LinkedIn e as suas cartas de candidatura podem estar a prejudicá-la. Não porque estejam mal escritas, mas porque provavelmente estão a trabalhar sozinhos, cada um para seu lado, sem uma estratégia comum. E o resultado, em vez de abrirem portas, criam confusão. Em vez de gerarem interesse, geram dúvidas. Em vez de contarem a sua história, contam 3 histórias diferentes. Hoje vamos falar de como mudar isso. Isto é o Lidera a Sua Carreira, com Cristina Correia. Está a ouvir a série Virar a Página sobre transição profissional. No episódio anterior falámos de narrativa profissional, a história que liga o seu percurso e que comunica o seu valor. E disse-lhe que essa narrativa é o sistema operativo de toda a sua comunicação profissional. Hoje vamos às aplicações, ao currículo, ao LinkedIn e carta de candidatura também. 3 ferramentas que quase toda a gente usa, esperemos que quase toda a gente use também cartas de candidatura e que muita gente usa mal. Usam mal por, diria, um erro de perspectiva, não por falta de cuidado ou empenho na sua procura. A maioria dos profissionais trata estas ferramentas como formulários, coisas que se preenchem, campos que se completam, templates que se seguem. E o objetivo muitas vezes é defensivo, é o não ser eliminado, é não ter erros, é não deixar lacunas visíveis. Mas quando o objetivo é não ser eliminada, o melhor que pode acontecer é não ser eliminada. E isto está longe de ser o suficiente. O profissional que lidera a sua transição usa estas ferramentas de uma forma diferente. Não para evitar a eliminação, mas para criar interesse. Não para se defender, mas para se posicionar. E a diferença entre uma coisa e outra pode ser maior do que imagina. Vamos começar pelo currículo, porque é onde a armadilha cronológica de que falámos no episódio anterior mais se manifesta. O erro mais comum que eu vejo é o currículo arquivo, um documento que tenta incluir tudo aquilo que a pessoa já fez, organizado por datas, repleto de descrições de funções, quantas vezes copiadas de descrições internas, longo, denso e genérico. O problema deste currículo não é o que tem ou o que inclui. O problema é o que não diz. Descreve responsabilidades, mas não comunica impacto. Tem uma lista de tarefas, mas não mostra resultados. Conta o que a pessoa fez, mas não o que aconteceu por causa dela. Um currículo eficaz não é um arquivo da sua carreira, não é uma bibliografia. Um currículo eficaz é um argumento. Cada linha deve responder à pergunta: por que é que isto é relevante para onde eu quero ir? E isto tem uma implicação prática importante. O currículo nem sempre precisa de ser cronológico. Se as suas últimas funções não representam a direção que quer seguir, mas há antes sim um padrão de contributo que atravessa todo o seu percurso, pode fazer mais sentido organizá-lo por áreas de impacto do que propriamente por datas. O formato deve servir a sua narrativa, nunca o contrário. Outra coisa que muitas pessoas não fazem e que é fundamental, o currículo deve ser adaptado. Não estou a dizer que precisa de reescrever tudo para cada candidatura, mas deve haver ajustes, precisa de fazer ajustes, seja na ênfase que coloca em alguns pontos, seja na ordem em que coloca alguns pontos, seja nos destaques que faz, e são ajustes que mostram ao leitor que esta candidatura é intencional, que não é o mesmo documento que enviou para outras 20 empresas. Porque acredite que um recrutador experiente percebe a diferença. Em segundos. Agora o LinkedIn. E vou começar por desfazer um equívoco que ainda persiste. O LinkedIn não é a versão digital do seu currículo. É uma coisa fundamentalmente diferente. Um currículo é um documento privado que envia a alguém num momento específico para uma oportunidade concreta. Anda num circuito fechado. O LinkedIn é público. Está lá 24 horas por dia. E não funciona apenas quando se candidata, funciona ainda antes. E que o seu contacto da sua rede consulta antes de a recomendar a alguém. É o que o decisor da empresa abre quando recebe a sua abordagem direta. Para quem faz uma abordagem proativa ao mercado, e se tem senioridade e está em transição, a procura proativa deve ser o seu canal principal, o LinkedIn é o primeiro contacto que o mercado tem consigo.
chega ainda antes de si. E a impressão que cria nesse momento vai determinar se alguém quer saber mais ou se simplesmente fecha o perfil e passa para o perfil seguinte. O que é que isto significa na prática? Significa que a secção sobre não pode ser um resumo do currículo. É o espaço onde a sua narrativa profissional, mais uma vez, ganha voz. Onde diz não só o que fez, mas porquê, para quê e com que impacto. É a secção onde o leitor percebe em 30 segundos quem é, o que a move e o que traz de diferente. Significa que as descrições de experiência não são listas de responsabilidades, são demonstrações de impacto, tal como no currículo, mas com mais espaço para contexto e até recursos visuais e multimédia para o fazer. E também significa que a sua presença no LinkedIn vai além do perfil. A forma como interage, aquilo que comenta, o que partilha, tudo isto comunica. Tudo isto constrói a percepção que o mercado vai formar de si. É gestão de impressões em tempo real. Se o seu perfil LinkedIn, neste momento, não gera curiosidade, se não conta uma história clara e não a posiciona ou não o posiciona para onde quer ir, estará seguramente a trabalhar contra si. Mesmo que esteja correto e completo, porque correto e incompleto não é suficiente. Estratégico é suficiente. E depois há a carta de candidatura, a ferramenta que toda a gente odeia ou que prefere ignorar, porque ninguém lê cartas, dizem. Ou também que toda a gente preenche de uma forma genérica. 3 parágrafos que podiam ser de qualquer pessoa para qualquer empresa. E deixe-me ser direta, uma carta genérica é pior do que não enviar a carta. Porque uma carta genérica diz ao leitor alto e bom som que não investiu tempo suficiente naquela candidatura. E se não investiu tempo, porque é que o leitor deve investir também? Uma carta de candidatura eficaz faz uma coisa que o currículo não consegue. Constrói a ponte entre a sua narrativa e aquela oportunidade específica. É onde mostra que percebeu o contexto, que percebeu o que a empresa precisa e que o que traz é exatamente isso. É onde liga os pontos que o currículo apresenta, mas não explica para aquele contexto. E na abordagem proativa, quando contacta diretamente uma empresa, a carta ou o e-mail é ainda mais importante, porque neste contexto não está a responder a uma necessidade publicada, está também a criar o interesse. E para criar interesse precisa de um argumento claro, focado e irresistível. A carta não precisa de ser longa, mas precisa de ser precisa. Precisa de dizer, eu percebo o vosso contexto, eis aquilo que eu trago como contributo para este contexto, eis porque faz sentido conversarmos. Há uma coisa que une tudo o que falámos hoje e que faz a diferença entre uma presença profissional que funciona e uma que não funciona. E essa coisa é a coerência. Quando o recrutador vê o seu currículo, vai ao LinkedIn e lê a sua mensagem de candidatura, será que está a ouvir a mesma história? Ou está a ouvir 3 versões diferentes da mesma pessoa? Porque se a linguagem do currículo é uma, o tom do LinkedIn é outro e a carta diz outra coisa, o que o mercado recebe não é uma profissional com valor, é ruído. E o ruído gera dúvida e a dúvida elimina. A coerência do que falamos aqui não é repetição. Não vai copiar o mesmo texto para os 3 sítios. A coerência de que falamos aqui é consistência de narrativa. A mesma essência adaptada ao formato. O mesmo fio condutor expresso de formas diferentes. Quando há coerência, o mercado recebe uma mensagem clara. Esta pessoa sabe quem é e sabe o que quer e sabe comunicá-lo. E isso, por si só, já a distingue da maioria. Vou-lhe deixar algo prático para fazer esta semana. Abra o seu LinkedIn, o seu currículo e, se tiver, a última carta ou mensagem de candidatura que enviou. Ponha os 3 lado a lado e responda a esta pergunta. Se uma pessoa que não me conhece lesse estes 3 elementos, que história é que ficaria a conhecer? Se a resposta for uma história clara, coerente e com impacto, está no bom caminho. Se a resposta for depende de qual dos 3 lê primeiro, já sabe por onde começar.
No próximo episódio vamos falar da mais poderosa, da mais temida e da muito desejada entrevista. E vou-lhe mostrar que a entrevista que ninguém lhe ensinou a fazer pode ser o momento que muda tudo. Até ao próximo episódio.